Graça e paz, irmãos, mais uma vez, né, na escola bíblica, ainda online. Hoje só eu, né? O pastor João está viajando, está cuidando do pai dele uns dias. Então, mas vamos lá, né? Foi colocado já no grupo aí, da sala de adultos, a lição. Espero que você já tenha dado uma olhada e vai funcionar quanto à presença, né, do mesmo modelo da última lição. Você lá lê, coloca sua foto lá e dá um sim ou não, se você fez a lição ou não. São poucas páginas, dessa vez foi menos ainda, mais fácil de estar acompanhando. Mas vamos lá, então, né, nosso tema aí, nosso estudo aí do livro do John MacArthur, né, A Guerra pela Verdade, no título Guerra Espiritual, Dever, Perigo e Triunfo Garantidos. Então, da página 57 até 62. Como eu disse, fácil aí de ter lido. Vamos lá, então, né, nosso texto está em Judas, não o Iscariotes, né, o Judas, o discípulo de Jesus. Judas, capítulo 1, verso 2. Aos chamados, ou Judas, né, 1 e 2, que é só um capítulo, né? Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ou seja, né, então Judas dá este chamado aí para que nós possamos, né, somos amados, somos chamados, ou seja, nós automaticamente, implicitamente somos guerreiros que guerreiam pela verdade, e a verdade nós já estamos vendo há um bom tempo, é a verdade evangélica, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a verdade que o Evangelho nos garante que nós possamos afirmar. Muito bem, né? Então, seguindo aí a guerra espiritual, né? Dever, perigo e triunfo garantido. Página 57 a 52, vamos discorrer um pouco aí, né? Sobre esses temas aí, essa guerra espiritual, do que ela fala, o nosso dever, perigo de estar nela, toda guerra é um perigo, e o triunfo que é garantido para aqueles que já são vencedores em Jesus Cristo, porque a guerra está ganha, já foi vencida por Jesus Cristo. Muito bem, né? A guerra é o inferno, né? É o erro de digitação ali da página 30, que vocês entendem como página 57. Então, a guerra é o inferno, né? Vocês que viram lá do general, o Sherman lá dos Estados Unidos, ele falou essa frase, né? O general, quando comandou lá da Guerra Civil nos Estados Unidos, o Norte contra o Sul, muito famoso, se tornou um grande lutador lá das suas questões, mas ficou marcado aí na vida dele, essa frase dele que a guerra é o inferno, né? E eu tenho falado sempre, né, aqui na igreja, que mais próximo, né, pelo menos da minha realidade, da nossa realidade, a mais próximo da guerra é pela televisão. Quando a gente vê a televisão, a gente percebe o quanto é terrível a guerra, né? Ou nos livros a gente lê, ou vê as imagens, as figuras, as fotos. É triste, é algo realmente que nos lembra, né? Graças a Deus, nenhum de nós, né, não conhecemos o inferno, nem vamos conhecer, né? Aleluia por isso. Mas o que a Bíblia nos demonstra é que o inferno é um lugar de terror, de pavor, e a guerra nos dá isso, né? Quando a gente vê nos filmes de guerra, os relatos, né, a crueldade, a brutalidade que é uma guerra. Então, assim, o que mais se assemelha aqui na terra, talvez, do inferno, realmente é uma guerra. É a guerra física, toda a maldade que consiste ali numa guerra, né? Tudo que envolve a guerra realmente é terrível. Então, mas vamos lá, né? Dada essa frase aí que o inferno é uma guerra, né? E literalmente, humanamente falando, neste tempo é o inferno. Então, na página 58, devemos desprezar a guerra com toda a nossa alma. A guerra é uma das consequências mais calamitosas do mal, né? Como eu já estava falando, então é uma das consequências terríveis que tem a guerra em nossas vidas, né? Nunca trouxe grande benefício, né? Vamos ver aí na lição todos os motivos, a maioria das vezes, que leva
as pessoas, né, ou os países, ou determinados países contra outros, né, ou, enfim, né, que leva os homens, né, a se guerrearem, matarem, a destruir, e não é de hoje, né, hoje em dia ainda existe, mas há muitos anos já existe guerras, tudo em busca de um povo dominar o outro, de bens materiais, né, muito diferente da guerra a qual somos chamados a guerrear. A guerra que somos chamados a estar presente, a ser soldados valorosos sempre, né, como foi tantos aí em busca da verdade, na guerra pela verdade. Mas, seguindo aí, né, na página 58, então, com as consequências mais calamitosas realmente do mal é uma guerra, né, onde há a expressão do mal. Às vezes a gente quando era menino ainda, inexperiente, eu ficava pensando comigo mesmo, quando via aquelas de guerra, eu ficava, o que leva as pessoas a guerrear, a tirar outras vidas e tudo, com toda a crueldade que tinha numa guerra, né? Aí vinha aquelas teorias de menino, né? A gente às vezes ficava conversando, não, ele dá um remédio para a pessoa e ela fica lá e quer matar, mas o homem em si já tem um mal dentro dele, né? Todos nós sabemos disso, é o fruto do pecado, a maldade do homem já nasce com ele, né? Aí a guerra, lógico, só desperta ainda mais esse desejo de fazer crueldade, de exercer a sua maldade, né? O homem é mau por natureza. Graças a Deus que o Espírito Santo nos quebranta, nos move a mudar essa realidade. Mas as consequências são terríveis, né? Graças a Deus nós não conhecemos no nosso país a guerra. Existem outros males aí que são terríveis também, mas hoje em dia com toda a tecnologia e tudo à disposição aí, televisão e tudo mais, a gente vê os países onde tem guerra, as consequências que causam uma guerra, tudo que causa. Mas vamos lá, né? Esse ainda não é a guerra em si, física, não é o nosso ponto mais interessante dessa lição, né? Ainda na página 58, no entanto, há épocas em que o mal torna a guerra absolutamente necessária. E quando temos a obrigação moral de lutar, nunca devemos esquivar-nos desse dever, nem comprometer-nos com o inimigo, nem entrar na batalha com indiferença. Então o autor deixa bem claro que é totalmente contra, né, e lógico que a gente for fazer uma pesquisa aqui, todos nós seremos contra uma guerra. Mas ele ressalta, e isso é muito interessante, que há determinados momentos que vai ter que entrar na guerra, né, seja lá qual o tipo de guerra, em especial a nossa, né, pela verdade, que é em prol do Evangelho de Jesus Cristo, na doutrina verdadeira do nosso Deus. Então vai chegar um tempo que todos serão chamados à guerra, né? E ainda dentro daquele exemplo que eu havia citado, quando eu não entendia, as pessoas quando são convocadas, são chamadas a guerrear, ela está lá e vai fazer aquilo que lhe é mandado fazer, que lhe é ordenado. Um bom soldado, ele vai para obedecer ordem, né? E para quem já é treinado para isso, mas no nosso caso, né? Então, em épocas que se torna, né, inadmissível você não guerrear. E na nossa época está essa hora, né? Ao desenvolver da lição, vamos ver pontos aí em que se torna necessário, deixa bem claro essa necessidade de nós estarmos guerreando, tá? Guerreando em defesa da verdade. Então, entrar na batalha, não dá para entrar com indiferença, né? Não canso de citar o exemplo, que é o exemplo que nós temos. Como que a pessoa vai entrar numa guerra de forma indiferente? Vem para a igreja, né, de forma indiferente. Aqui na igreja você não vem não necessariamente só para receber bênçãos de Deus. Isso é a consequência, né? Mas primeiramente você vem muitas vezes para guerrear. Um período de oração é um período de guerra, onde eu, né, nós estaremos guerreando contra as forças do mal, né? Um ponto que vamos ver aí para frente. Mas não dá para ser indiferente, até porque numa guerra lá, falando fisicamente,
Se a pessoa chegar lá indiferente, displicente, vai ser a primeira a ser morto, sem chance. Não vai ter a mínima chance de permanecer numa guerra se ele não estiver atento, se ele não estiver com disposição. Vimos aí na leitura bíblica recentemente os valentes de Davi, um que com a lança matava 600 de uma vez, ele não estava indiferente. O outro que lutou tanto defendendo um campo lá que a espada pegou na mão dele, e outros que quase desmaiavam de cansaço, mas não estavam indiferentes. Então os valentes, aqueles guerreiros valorosos mesmo, não estão indiferentes com a situação. E nos nossos dias não dá para ficar indiferente, não dá para fingir que as coisas não estão acontecendo. Todo aquele que finge, faz de conta que não está acontecendo, ele não é um verdadeiro soldado, ele não está lutando, ele está deixando para ver como é que está, como é que fica, esperando que outros vençam por ele. Então nós não somos, não devemos ser desses indiferentes, que olha a situação, as dificuldades que nos cercam e fingimos que não estamos vendo. Nós somos chamados para guerrear, para ser guerreiros de Jesus Cristo. Não somos nós, repito mais uma vez, que iremos vencer. Já está ganha, a batalha, a guerra já está vencida por Jesus Cristo, mas somos participantes neste tempo. Seguindo, a guerra pela verdade, mais um errinho de digitação, mas não nos impede, não tem qualquer relação com guerra carnal ou com a violência física. Então a nossa guerra, a guerra pela verdade, ela não é, na violência, não é na carne, não é a violência física. Se fosse, o próprio Jesus Cristo aí está no livro aí, relatado, está na Bíblia, o próprio Jesus Cristo já disse, que o reino dele não é deste tempo, não é deste mundo, e se ele quisesse, quando ele fala lá para Pedro, embainha a sua espada, que o meu reino é acaso, não sabes que poderia pedir a Deus e Deus me mandaria legiões de anjos, e ele destruiria todos os seus inimigos. Então não é pela violência, não é deste mundo, não é aqui deste tempo. Muitas pessoas aí têm tentado empregar uma força física, uma violência aí, falando que é para defender o Evangelho. Jesus Cristo nunca disse isso, não é por aí. O reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, ele não é conquistado por violência, por força física, com derramamento de sangue, nem nada. Muito pelo contrário, o próprio Jesus Cristo, seus discípulos, era o sangue deles que foram derramados, quando eles entregaram, se sacrificaram em prol dessa guerra. Então não é quem vai matar mais, quem vai conquistar quem. Quem vai entregar a sua vida em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Então essa é a nossa guerra. Talvez a guerra seja maior conosco mesmo, muitas vezes, que é com as outras pessoas. Às vezes eu tenho que travar uma guerra comigo mesmo, quase que todos os dias, porque se eu for olhar para mim mesmo, a minha condição, se eu tenho que, como diria Paulo, se eu tenho que esmurrar alguém, é eu mesmo, reduzir o meu corpo, dominar sobre eu mesmo, para que eu possa guerrear. Não eu chegar e querer bater, matar, fazer maldade com as outras pessoas, obrigá-las a aceitar, o jargão que a gente usa, aceitar Jesus Cristo. Nós temos a condição de não querer Jesus Cristo, não somos obrigados, até porque se nós não o amamos, é porque Ele não nos ama primeiramente. Então, que nós possamos pensar sobre isso. Então, essa guerra não vai ser através da força física, da violência física, e matando ninguém. Não vai ser assim. Jesus Cristo não fez assim, Ele não ensinou assim, Ele não quer assim, muito pelo contrário. Ele ensinou justamente o outro lado da situação. Ele ensinou que a guerra é espiritual. Então vamos seguir aí, está aí no livro, na página 61, a Bíblia afirma de modo categórico que a guerra pela verdade é uma guerra completamente diferente, travada com um tipo diferente de armas,
e cujos objetivos são totalmente diferentes. Como eu disse lá no início, né, toda guerra ela tem um objetivo, né? Ninguém sai, se amanhece, né, de uma hora para outra, vamos fazer uma guerra contra outro país, contra outro povo. Nunca foi assim. Eles sempre tinham um objetivo. E o objetivo sempre era dominar, conquistar, se tornar mais rico, ter o prazer de conquistar, mas tinha um objetivo, né? Agora, no nosso caso, que é ensinado por Jesus Cristo, os objetivos são totalmente diferentes. O objetivo que leva não é o domínio aqui neste mundo. Esse mundo jaz do maligno, está entregue ao diabo, seus demônios, mesmo com os que são salvos, que estão vivos aqui, estão aqui no meio de tudo isso. Mas o objetivo de Jesus Cristo é levar de volta, ou seja, trazer até Ele novamente o homem perdido, o homem que se afastou de Deus. E aí há essa guerra, né, que o homem, a partir do pecado lá de Adão, o homem se distanciou de Deus, foi desviado de Deus, e aí Jesus Cristo quer trazer de novo esse objetivo, e vai trazer, levá-lo para morar eternamente junto com Ele no céu. Então esse é o objetivo. A guerra, a nossa guerra deve ser essa, de levar até as pessoas a verdade do Evangelho, para que elas possam conhecer Jesus Cristo, para que Jesus Cristo as salve. Então é esse o nosso objetivo. Sempre será esse objetivo ensinado por Jesus Cristo, de construir o reino de Deus já aqui neste mundo, já aqui neste tempo, para que na eternidade nós possamos glorificar a Deus eternamente. Então esse é o objetivo. Não é mostrar que nós sabemos mais, que somos portadores do Evangelho, de falar que eu sei pregar, que eu sei cantar hinos a Deus, nada disso. Não é esse o objetivo. O objetivo dessa guerra é levar as pessoas a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, a ser salvos por Jesus Cristo, para que elas possam habitar eternamente na glória junto com Deus. Esse é o objetivo, a finalidade desta guerra pela verdade. Como eu disse na outra lição, ao homem, a verdade é relativa. Aquele que dá conta de convencer é o dono da verdade. Mas se tratando do mundo espiritual, não é assim. Só existe uma única verdade: Jesus Cristo. Então essa é a verdade a qual nós devemos guerrear. Essa que nós devemos falar sempre, né, desta guerra que nos leva. Então esse é o nosso objetivo. Se você já foi chamado, foi arregimentado já como soldado para guerrear, lembre-se, não é para se mostrar melhor do que ninguém. Seu único objetivo é levar as almas até Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, que nós devemos guerrear sempre, mostrar para as pessoas que existe um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, ao qual nós cremos, e nós devemos lutar, guerrear sempre em prol desta verdade. Então, é isso que as pessoas não queriam. Os judeus não queriam Jesus Cristo, porque eles queriam um rei terreno, um rei que queria dominar, nos livrar primeiramente do domínio do Império Romano, né? Seria um Deus, um rei, melhor dizendo, né, que iria assumir o lugar de Davi, como o rei maior do que Davi ainda, e que iria dominar sobre as nações. A expectativa dos judeus naquele tempo era de um salvador terreno, e por isso eles se decepcionaram tanto com Jesus, quando Jesus fala para eles que o reino dele não é deste mundo, a guerra dele não era contra carne ou sangue, mas sim no mundo espiritual, ao qual nós devemos hoje. É o ponto que nós vamos ver agora, que está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. As pessoas ainda hoje perdem muito tempo brigando entre si. Eu não falo lá das guerras de pessoas que não conhecem, eu digo dentro da igreja. Às vezes nós estamos perdendo muito tempo implicando uns com os outros, e almas indo para o inferno, e nós perdendo tempo da nossa vida, viemos chateados, magoados com o irmão ou com a irmã, ou
não sei com o pastor, não sei com quem, às vezes com Deus, porque nós estamos ainda muito preocupados em ser uns melhores do que os outros, em querer estar certo. A necessidade de estar certo, estar com a razão, sempre vai puxar pela a guerra contra a carne e o sangue. Quando a pessoa passa desse ponto de querer estar certo, humanamente falando, e quer estar certo em Deus, quer ser aprovado, sentir aprovado por Deus, ela vai começar a entender que a guerra não é neste mundo. A guerra era por almas, ou seja, se dá no mundo espiritual, né? De saber que é muito maior, muito mais sério, muito mais glorioso e muito mais duradouro os benefícios dessa vitória que já está garantido. As pessoas querem viver um domínio sobre as outras aí, como eu já citei o Império Romano, não me lembro agora, né? Quanto tempo durou, mas foi o maior e mais longo período sobre os outros, mas acabou. Passou, outros dominaram, povos aí dominaram sobre outros aí, 100, 200 anos, sei lá quantos anos, mas acabou. Agora o reino de Deus não vai ter fim. Por quê? Porque ele é eterno, porque ele não é deste mundo, ele é espiritual. Então é este mundo, essa guerra a qual fomos chamados e que nós devemos participar, porque o fruto, os benefícios que teremos serão eternos. Então, ou seja, Jesus Cristo, ele quis e implantou o seu reino, um reino duradouro. Fosse um reino terreno, já teria acabado o reino dele. As pessoas às vezes não pensam, não usam a inteligência que Deus nos dá para pensar sobre isso. Quão efêmero, quão passageiro são os reinos desta terra. E as pessoas matam e morrem por as coisas que passam, enquanto nós devemos guerrear por um reino que não acaba, que não tem fim, que é o reino de Jesus Cristo. E ele não é contra carne ou sangue, como diz o apóstolo Paulo. Ele se dá no mundo espiritual. E ainda aí, na página 61, os instrumentos de nossa guerra não são aqueles que poderiam ser forjados em qualquer bigorna terrestre. As nossas únicas armas ofensivas são a palavra da verdade e o poder de Deus. E as armas da justiça são a nossa única armadura de defesa. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7. Então, as pessoas ainda insistem, né? É lógico que nós devemos entender que o contexto de quando foi escrito a Bíblia não tinha as armas modernas que tem hoje, né? Forjava no bigorna, ou seja, era espadas, era machados e aí vai, né? Não tinha as armas de fogo, nem sabiam, né, que um dia iria existir, muito menos mísseis e bomba atômica aí, né, que mata milhões de pessoas de uma vez, né, mas mesmo assim, com todas as armas sofisticadas que tem hoje, não é com essas armas que nós vamos lutar, é com a palavra, ou seja, com a palavra de Deus, aquela que esquadrinha, né, vai onde nenhuma outra arma vai, né, aquela que separa medulas, ossos, né, todas as juntas. Em Efésios está lá que a nossa espada é a palavra de Deus, e o que nós temos de material hoje é a Bíblia, né, e Bíblia, quando nós falamos que ela é a palavra de Deus, quando ela é lida, entendida, praticada, colocada em prática todos os dias. Então as nossas armas são essas que Jesus Cristo nos dá. As nossas armas não são armas terrenas, não são armas de matar fisicamente, mas são armas da palavra de Deus, aquela que, né, pode matar, pode salvar. Enquanto as pessoas estão preocupadas com a morte física, né, a Bíblia nos diz que nós devemos ter medo daquele que pode matar e lançar a alma no inferno. Então, ou seja, né, a palavra da verdade, que é a Bíblia, que é a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, é a nossa arma principal no reino de Deus. Ela vai destruir todas as armas do mal, porque não há nada que pode resistir à palavra de Deus. E na página 62, né, caminhando aí, a guerra pela verdade não é a guerra carnal, né, já foi dito aí. Não é um conflito por territórios e nações, não é conquistar povos. Não é uma batalha por terras e cidades, ou seja, domínio sobre os outros.
Não é guerra entre clãs ou um conflito de personalidades entre indivíduos. Não é saber quem tem mais força. Não é uma luta por influência entre denominações religiosas. Não é saber qual igreja, quem tem mais membros, quem tem maior arrecadação. Não é nada disso. Não é um pequeno combate por bens materiais. Ou seja, não é nada de que as pessoas têm buscado ao longo dos anos aí, que têm buscado neste tempo. Saber quem é melhor do que quem. Em busca de bens materiais, em busca de poder, em busca de saber que um é melhor do que o outro. Não? Como eu já disse, em busca de almas para Jesus Cristo. E ainda na página 62, é uma batalha pela verdade, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo. É uma guerra a respeito de ideais. É um conflito pelo domínio da mente, uma batalha contra falsas doutrinas, ideologias perniciosas e crenças errôneas. É uma guerra pela verdade. Quando a gente vê uma guerra na mente, a gente vê, hoje principalmente os países islâmicos, eles fazem uma lavagem cerebral imensa na cabeça dos meninos. Menino lá de 6 anos já carrega um fuzil, às vezes nem dá conta de carregar, sai arrastando porque ainda não dá conta de carregar, e homens, bombas, e a gente fica pensando na nossa cultura, né? Como que pode a pessoa, né, se explodir um monte de pessoas? É porque foi travada uma guerra dentro da mente. É uma guerra dentro da mente. E não somos nós que vamos convencer as pessoas. É o Espírito Santo que convence, né, do pecado, da justiça, do juízo, mas que nós possamos levar as pessoas a olharem para Jesus Cristo, a saber que Jesus Cristo é quem salva. Não sou eu que vou convencer as pessoas, mas cabe a nós estarmos guerreando para levar o quanto mais pessoas a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo verdadeiramente possa salvá-las. Então, que a nossa guerra possa ser contínua contra as falsas doutrinas. Um exemplo grande disso foi Paulo, a sua defesa do seu apostolado, mas na verdade ele defendia, de fato e de verdade, era o Evangelho de Jesus Cristo. Defendeu e defendeu com a sua própria vida, de ser morto em prol do Evangelho. Talvez nós não cheguemos a este ponto, mas não dá para ficar aí alheios a que não está acontecendo nada. Está sim acontecendo, e nós devemos estar cada dia guerreando pelo Evangelho. Então, seguindo aí, o campo de batalha é a mente, como já foi dito. O alvo é o triunfo absoluto de verdade. Os inestimáveis despojos da conquista são as almas resgatadas da escravidão ao pecado. O resultado é nossa submissão voluntária a Cristo. O prêmio supremo é a honra atribuída a Ele como Senhor, e a vitória final é totalmente dele. Então, né, tudo isso que nós falamos, né, está na mente, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós lutamos em favor. Né, o alvo é o triunfo absoluto da verdade. O nosso alvo, então, é que a verdade triunfe. Não é o triunfo de um guerreiro valente, de um povo melhor do que o outro. Longe disso. Né? Os despojos, que era, nós lemos aí na Bíblia, eles pegavam os despojos, mas os despojos é a conquista das almas resgatadas da escravidão. Ou seja, todo o lucro de uma guerra é as almas que serão salvas, as almas que estarão diante de Deus eternamente no seu trono de glória. E o resultado é a nossa submissão. Toda guerra sempre é um domínio, né? Mas nós somos submissos, mas de forma voluntária. Diferente do diabo e todas as guerras humanas, eles querem submeter, só para ter o prazer de falar que domina sobre, que exerce o seu domínio sobre alguém, sobre povos inteiros. Nós não, nós devemos ser submissos a Jesus Cristo, porque nós amamos, nós entendemos que Ele é Senhor e pronto. Muito diferente do que ser imposta sobre nós uma ordem. Nós queremos sim ser submissos a Jesus Cristo. Então o prêmio supremo é a honra atribuída a Ele como Senhor. Então é a honra que nós honremos Jesus Cristo sempre. Então, irmãos, é isso. Nós devemos estar guerreando pela verdade todos os dias. Devemos estar guerreando para que Jesus Cristo encontre em nós verdadeiros guerreiros, soldados
em prol da verdade. Espero, né, que vocês tenham lido a lição e postem lá, né, que sim ou que não, que você leu, e assistam, né, assistam a nossa lição, participe e entendam que Jesus Cristo é a razão da nossa guerra pela verdade, porque é a nossa verdade. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.